Pessoal, a gente veio hoje aqui para o Memorial do Holocausto, memorial também da imigração judaica no Brasil. A convite, né, muito gentilmente fomos convidados, aceitamos esse convite para buscar e transmitir conhecimento para vocês sobre esse tema tão sensível que é nazismo, que é o Holocausto, que a gente deve sempre se lembrar, né? A gente nunca pode se esquecer, esse aliás é o lema da comunidade judaica, nunca esquecermos o Holocausto e o nazismo para a gente não deixar que ele se repita. Então a gente veio fazer essa visita aqui e é uma visita com gente que realmente entende do assunto, por isso estou animado para mostrar para vocês também, para aprender com o professor Márcio, que vai nos acompanhar nessa visita. Aqui é a entrada do museu, aqui a gente fala dos brasileiros que ajudaram e se envolveram no Holocausto. Garcia Guimarães Rosa e o Luiz Martins de Souza Dantas estava na França, também dava vista para os brasileiros, para os judeus quando ele fugiu. Quando Hitler chegou no poder em 1933, ele teve 30% dos votos no parlamento, aí acabou, extinguiu os outros partidos, por isso que a gente fala que o nazismo não se pode dar espaço, ele acabou com os outros partidos, e ele foi virando até virar um ditador de fato. Aí virou chanceler, isso, aquilo, virou chefe do exército, virou um ditador como todos que a gente conhece, como Fidel, como todos que a gente, Stalin e tudo mais. Ele dizia desde o começo, os nazistas diziam desde o começo, que eles queriam eliminar os judeus da Alemanha. Mas o eliminar é uma coisa muito vaga. Por que eles falavam isso? Porque você precisa ter um inimigo comum para unir o povo em torno da sua ideia. Por que Fidel está lá? Porque a culpa é dos Estados Unidos. Por que a Coreia do Norte é uma porcaria? Porque a Coreia do Sul não deixa a gente para frente. A culpa é sempre do outro, certo? A culpa nunca é dele, que é o incompetente. A Alemanha estava mal por causa da Primeira Guerra Mundial, perderam a guerra, a moral estava baixo, a economia estava ruim. Hitler, para subir no poder, fez o que todo ditador fala, arrumou um inimigo comum, que eram os judeus. Nós perdemos a guerra, a economia está ruim, porque os judeus têm que fazer um complô mundial contra a gente. A culpa de todos os problemas da Alemanha eram dos judeus. Então nós temos que eliminar os judeus da sociedade alemã. Os judeus eram 0,8% da população da Alemanha. Tinha 600 mil judeus na Alemanha. Como o alemão já era antissemita, já tinha isso no sangue, eles compraram esse discurso. E o Hitler foi subindo em cima disso. De onde veio esse antissemitismo? O antissemitismo existe na Europa desde que a Europa existe. Na Espanha expulsaram os judeus em 1492. Em Portugal em 1496. O mundo não gosta de judeu. Não gosta. Por quê? Tem 1000 explicações, desde que judeus não mataram Cristo, faz 2000 anos, eu não tenho culpa nenhuma disso, se é que é verdade. Até isso, a gente controla o mundo, a gente domina a mídia, a gente domina o mercado financeiro, eles acham que a gente faz tudo. Tem 18 milhões de judeus no mundo, não é nada. 18 milhões. Existe um antissemitismo muito grande. Na maioria dos países, esse antissemitismo é muito radical. Quando ele fala que eles não queriam os judeus, a ponto de matar os judeus. Então existia o antissemitismo na Alemanha e ele pegou e fez isso crescer, fez isso aumentar. Em 1933, quando ele toma o poder para valer, ele começa a fazer uma perseguição civil contra os judeus. Então, teve dois momentos. Em 1933 e 1935 ele fez várias leis raciais, que eram leis em defesa da raça ariana. O judeu não podia mais ser médico, não podia mais ser advogado, não podia mais ser professor, não podia ter conta em banco, não podia ter emprego público, não podia andar na calçada, tinha que andar no meio-fio, tinha que tirar o chapéu se passasse uma autoridade, não podia sentar em banco de praça pública, não podia frequentar piscina pública. Foram proibindo várias coisas. Aí, o próprio Tribunal de Justiça aprovou isso, os advogados alemães concordaram com isso, e tanto era uma lei, não era um decreto, que teve um advogado judeu que entrou com habeas corpus para poder continuar trabalhando, ficaram 6 meses julgando e ele perdeu. Então foi uma coisa assim, bem, estava dentro de todos os conformes lá. Na Alemanha, 10% dos advogados eram judeus. Em Berlim, essa média chegava a 20%. Então, quando Hitler proibiu os advogados de virarem, os judeus de virarem advogados, o mercado melhorou para os arianos. Por isso que eles aprovaram isso. Professores, a mesma coisa. Tinha muito professor judeu. Se você proibir eles de trabalhar, para os arianos é um bom negócio que eles arrumam um emprego de professor. Por isso que essas leis foram sendo aceitas e todo mundo foi... Os alemães gostaram disso. Os alemães não eram contra isso. Todos apoiaram isso. A partir de 1933, ele começa a caçar os direitos civis dos judeus. Mas ainda não tinha um plano de extermínio físico. Ele queria tirar da sociedade. Aí ele tirou dinheiro, tirou emprego, tirou documento e queria que os judeus fossem embora da Europa. Escuta, sem passaporte, sem dinheiro, você não consegue viajar. Na época, como é agora também, os países não dão visto fácil, ainda mais se você está sem dinheiro. Então os judeus
que tentavam sair da Europa não conseguiam, da Alemanha na época, não conseguiam, porque não conseguiam visto. Você tem dinheiro? Não. Você tem como que você vai fazer no país quando você chegar? Não. Você tem amigos te esperando, parentes? Não. Então eles não conseguiam visto. Além do que o antissemitismo ajudou a não dar visto. Como o antissemitismo está em todo lugar, eles também não queriam judeus lá. Algumas pessoas, como a Guimarães Rosa ou Souza Dantas, deram vistos para muitos judeus escondidos de Getúlio Vargas, que era um governo integralista na hora, o fascismo brasileiro. Muitos vieram como turista e acabaram ficando. Muitos foram para a Bolívia, da Bolívia vieram para cá, e assim os judeus foram fugir. Alguns conseguiram fugir nessa época. Mas eles eram subversivos, por assim dizer. O governo brasileiro não aprovava a vinda. Não aprovava porque eram judeus. Porque naquela época, se um italiano pedisse visto, se um católico pedisse visto, conseguia. Se um judeu pedisse, não conseguia. E tinha uma outra coisa também. Nessa época, anos 40, até o começo dos anos 50, a elite brasileira não queria concorrência. Então, quem que veio, a tua origem é o quê? É japonesa. Japonesa. Por que os japoneses podiam vir? Porque eles iam trabalhar na agricultura. A elite branca falava, na agricultura pode. Por que os italianos e espanhóis vieram? Porque iam trabalhar na agricultura. Muitos alemães nessa época vieram. Se não era concorrência com a elite branca, podia vir. Se você não era advogado, médico, engenheiro, alfaiate, sei lá o quê, comerciante, podia vir, porque ia trabalhar na terra, que também era o processo de embranquecer o Brasil. Então vamos trazer os europeus para cá. O Brasil tinha muito negro, muito escravo, por isso que aceitava esse pessoal. O judeu nunca foi agrário, porque na Europa ele era proibido de ter terras. O judeu não podia ter terra na Europa. Isso sempre foi proibido. O judeu tinha que ter bens que ele pudesse carregar com ele para fugir, porque estavam sempre fugindo. Então o judeu nunca foi agricultor, sitiante. Então ele não chegava no governo e falava, não, o que você faz? Eu planto tomate, planto pepino, eu vou para o Brasil. Não é verdade. Além do antissemitismo, tinha esse racismo da elite branca que não queria concorrência dos estrangeiros. Então, alguns compraram visto. Tinha um cônsul de algum país, não lembro agora, um país da América Central que vendia visto. Ele estava na Bélgica, ele vendia visto a $10 mil. Algumas famílias conseguiram comprar. Tinha alguns casos assim que alguns países menorzinhos davam visto ou vendiam visto. Mas nessa época, sei lá, se dos 600 mil judeus que tinha na Alemanha, se 50 mil conseguiram sair, foi muito. Os judeus ficaram lá na Alemanha vivendo mal, mas nessa época não tinha gueto na Alemanha, eles viviam onde eles estavam, mas cada vez na penúria maior, porque não tinha mais renda. Quando a Alemanha invade a Polônia, em 1º de setembro de 1939, que ela invade a Polônia, aí o problema piora, porque a Polônia tinha 3 milhões e 300 mil judeus. Piorou, o nosso problema aumentou, tá certo? Quando eles começam a ir para dentro da União Soviética, todos esses países tinham muitos judeus. Aí que os nazistas veem, nós precisamos eliminar de alguma maneira. Nós não queremos judeus nesses lugares. O que eles começam a fazer? Eles começam a fuzilar. Eles chegam o exército alemão chega numa cidade, junto com eles vem um outro exército, juntavam os judeus, chamavam todos na praça central da cidade. Todo judeu tem que se apresentar na praça central. E se apresentavam, com medo de que podia ser pior se não se apresentasse. Muitos que se escondiam, os vizinhos denunciavam, porque os vizinhos eram antissemitas e queriam roubar a casa do cara. Os judeus eram levados para a praça central. Lá eles eram levados para florestas, para os bosques, que eram cidadezinhas, nós estamos falando de vilarejos. Os homens eram obrigados a cavar as covas grandes, covas comunitárias, sabe como é que chama isso? E eram fuzilados um por um. Primeiro os homens. Depois que fuzilava os homens, fuzilava as mulheres e as crianças. Assim começou o Holocausto, vamos dizer, o extermínio dos judeus. Porque, como eu falei, antes na Alemanha era tira o dinheiro, tira a propriedade, tira a empresa, tira o diploma, tira a aposentadoria, mas não estava matando. A matança começa no leste europeu. Então os alemães começam a matar desse jeito. Cada cidade que eles chegavam, vinha o segundo exército, juntava todo mundo, levava para o mato e matava. Depois de 10 meses, eles tinham matado 700 mil pessoas. Tinha 11 milhões de judeus na Europa. Aí eles falaram assim, se em 10 meses só matamos 700 mil, nós vamos precisar de 10 anos para matar 11 milhões. Temos um problema. Segunda coisa, eram 2 exércitos se movimentando. Olha a loucura que é o Holocausto. Começa a entender a loucura que é. Tinham 2 exércitos
exército se movimentando, a Wehrmacht para conquistar o país e esse segundo exército para matar judeu. Então são 2 salários, 2 uniformes, 2 transportes, então estava custando caro isso. Depois, cada um que eles matavam era uma bala que gastava. Eles chegaram a testar, quando a criança estava com o bebê, eles mandavam a mãe segurar o bebê para com uma bala matar os 2, para economizar a bala. Olha a loucura da história. Agora, o pior de tudo no ponto de vista dos alemães. Esses soldados que faziam isso tinham 18 anos. Por mais que eles tivessem sofrido lavagem cerebral, os judeus têm que ser eliminados, os judeus são os inimigos da Alemanha, os judeus são vermes. Uma coisa é você ouvir isso na teoria, outra coisa é você ter uma mulher com um bebê na tua frente, os 2 berrando, chorando, você pegar um revólver e dar um tiro. Então esses soldadinhos começaram a ter problemas psicológicos. No fim do dia, os comandantes davam cada vez mais vodka para eles acalmarem, dormirem, mas começou a criar um problema psicológico em massa com esses soldadinhos. Que também, o pessoal conta, você dispara a pouca distância, voa sangue, pedaço de cérebro, fezes, é uma loucura o troço. Tinha lugares que eles matavam 2, 3 mil pessoas por dia, quer dizer, um troço insano. Então eles viram que isso não estava funcionando. Aí os alemães falaram, para aí, temos um problema de novo, vamos resolver. Aí eles resolveram fazer umas câmeras de gás que eram com um motor a diesel, jogava o escapamento para dentro e esse gás carbônico mata as pessoas. Apertava um monte de gente dentro do caminhão e o caminhão saía andando em círculos até aquela fumaça intoxicar todo mundo e matar. Só que isso levava 3 horas, não era rápido. O motorista do caminhão não aguentava os gritos. Teve casos que os caras pulavam e o caminhão capotava e estavam gastando óleo diesel, que era um negócio, petróleo era caríssimo, o petróleo era importantíssimo na guerra. Também viram isso, também não está funcionando. Aí chegaram na solução final do problema judaico, como os alemães mesmo chamam isso, a solução final do problema judaico. Eles se reuniram, 15 autoridades alemãs, tinha juízes, tinha advogados, tinha militares, tinha industriais, se reuniram em Wannsee para planejar o extermínio final e total dos judeus. E eles deram esse nome, solução final do problema judaico. Eles em nenhum momento falaram em assassinato. Não existe nenhum documento nazista que fale em assassinato, porque eles sabiam que eles estavam cometendo um crime. Aí começa o holocausto da maneira industrial. A IG Farben, que era a maior indústria química da Europa, que era alemã, tinha uma das marcas deles é a Bayer. A Bayer tinha um inseticida chamado Zyklon, muito forte. Aí os engenheiros químicos da Bayer modificaram o Zyklon para o Zyklon B, que deixou de ser um inseticida e virou um gás mortífero para matar os judeus em câmeras de gás fechadas normais. Por que o Zyklon B era bom? Porque o Zyklon B era cristal, não era líquido e nem gasoso. E ele matava em 20 minutos. Fizeram um teste com 600 prisioneiros russos para chegar no ideal. O ideal era que 20 minutos estava bom para matar 1000 pessoas numa câmara de gás e finalizaram o Zyklon B. Com isso a gente vê que o Holocausto, toda elite industrial alemã participou do Holocausto. As indústrias, um campo de concentração tinha arame farpado. A Krupp fabricava esse arame farpado. Tinha barracões, alguém tinha que cortar a madeira e vender para o campo. Tinha o Zyklon B, tinha todos os trens que chegavam nos campos de extermínio. A linha ferroviária alemã funcionava. Tinha que financiar a construção de um campo. Então o comandante pegava dinheiro no Deutsche Bank. Toda a elite alemã participou do negócio. O Holocausto foi feito pelo governo alemão com a ajuda da sociedade alemã. Soldado não constrói um negócio desse. Soldado não faz arame farpado. Soldado não faz câmara de gás. Soldado não faz Zyklon B. Entendeu? A loucura da coisa não é vamos entrar lá e sair matando, como na Sérvia e na Croácia, um saía matando o outro. Aqui é um processo industrial, diferente. Desde 1933, quando Hitler chegou no poder, ele fez o primeiro campo de concentração, fez Dachau. Dachau foi o primeiro campo de concentração da Alemanha, na cidade de Dachau. No começo, quem que ia para Dachau? Os comunistas, que eram inimigos do nazismo, os associais, que eram os bandidos, prostitutas, homossexuais, que eram considerados associais, testemunhas de Jeová, porque eles não queriam pegar em armas, não queriam lutar no exército, então eram considerados inimigos da nação. Então, para Dachau, no começo, iam os inimigos do nazismo. Os judeus não iam para esses campos ainda. Os judeus começaram a ir para os campos mais tarde, porque os primeiros campos foram para a oposição ao nazismo. A oposição que o nazismo tinha no campo de concentração. Então, todos os campos tinham essa
essa frase Arbeit macht frei, que é o trabalho liberta. Isso é uma ironia que os alemães colocavam em todos os campos de concentração, de extermínio, de trabalhos forçados, que o trabalho liberta. Eles diziam, você vai entrar aqui, você vai trabalhar e você vai ser um homem livre. Isso é uma mentira que falavam para todo mundo. Exatamente igual esse é a entrada do portão de Auschwitz. Em Auschwitz tem um portão bem grande e tem exatamente esse letreiro de ferro. Começando a exposição, bom, aqui a gente ensina para os alunos, hoje de manhã tinha 2 escolas, a gente recebe em média umas 150, 200 alunos por dia aqui no museu. Tinha mais de 1000 campos, pra você ter uma ideia, na Europa, tinha mais de 1000 campos. A palavra genocídio não existia até a Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada por um advogado chamado Robert Lenkin, Tribunal de Nuremberg, na cidade de Nuremberg, é onde teve o primeiro julgamento dos nazistas logo após a Segunda Guerra, onde vários foram condenados à morte, outros à prisão e tal. Então ele criou essa palavra, genocídio, que vem do grego, geno é povo, cídio é morte, né? Que é o extermínio não só de um povo, mas é o extermínio das ideias, da cultura, de tudo. Quer dizer, é mais que matar a pessoa, é matar a cultura dessa pessoa. Queria apagar da história. Apagar da história. Inclusive tinha um projeto de Hitler de fazer um museu dos judeus na Europa para mostrar o que os judeus foram. Olha a piração do cara, que a ideia dele é acabar com todos mesmo. Então ia ter um museu para contar a história de um povo que nem dinossauro, que não existe mais. Aí antissemitismo a gente explica também, que a maioria não sabe. E holocausto, essa palavra já existia, mas a gente só usa o holocausto para a morte dos judeus. Se quer falar de outros povos é genocídio, quer falar dos judeus é o holocausto. Aqui a gente faz uma linha do tempo para os alunos. Mussolini, quando Hitler falou manda os judeus para cá, a Itália tinha 45 mil judeus na Segunda Guerra, só 7 mil foram mortos. Quer dizer, o Mussolini não queria matar os judeus, não tinha nada contra, e os vizinhos ajudaram muito a esconder os judeus. Na média, 90% dos judeus foram mortos nos países ocupados pelos alemães. Em poucos lugares não foi assim. Aqui a gente mostra o estado que o prisioneiro ficava, ele tinha esse uniformezinho que a gente conhece, né, listrado de azul e branco, pouca comida, e é do estado que eles ficavam nos barracões trabalhando. Aqui a gente fala muito da propaganda política, que o Goebbels realmente era um gênio. Nisso, assim, a gente tem que reconhecer, tanto o Hitler como o Goebbels eram gênios da comunicação. Hitler tinha um carisma impressionante, conseguia falar durante 2 horas e a população gostava, ficavam ouvindo ele no rádio, nos estádios. Ele conseguia falar muito bem, tanto com o povo quanto com a elite. Sabia o que tinha que falar, e o Goebbels também era muito bom na área de comunicação. A fake news cresceu muito com eles, desenvolveram muito bem isso. Então, aquele lá é, né, o Hitler como o mito, né? Olha lá, o nosso mito. Aqui culpando os judeus. O estereótipo do judeu milionário, culpando ele pela guerra, Krieg é guerra em alemão. Populações abandonadas, façam confiança ao soldado alemão. Esse é o inimigo, que é um livro de judeu. Tinha um cartaz também do Hitler sendo o máximo, soldados. Então, eles trabalharam muito bem a propaganda, mostrando que o judeu era um rato a ser exterminado e que os arianos eram superiores e mereciam o céu na terra. Como é que eles definiam raça ariana? Eles pegavam várias gerações para trás e tinha que ter sangue 100% alemão. Se tivesse, não sei quantos ascendentes, um sangue de cigano ou de judeu ou de não sei o que, aí já não era ariano. Mas eles, por exemplo, para entrar na SS, eles faziam um processo para ver a árvore genealógica do cara, para ver se ele tinha sangue 100% ariano. A gente judeu, nós judeus consideramos só é judeu quem tem mãe judia. Se o pai é judeu, não serve, tem que ser a mãe judia. Sabe por quê? Não sei. Porque a mãe a gente sempre sabe quem é. Como tinha muito estupro na época só, então, se a mãe é judia, o filho é judeu. Se o pai é judeu, o filho não é judeu. Ou ele se converte ou ele não é judeu. Agora, para os arianos, não. Se um avô ou uma avó fosse judeu, ele era considerado judeu e era punido. Por isso que eu falo, esses neonazistas são tão idiotas que se Hitler pegasse um deles, já matava. Bom, então eu falei, em 1933 começam as leis raciais, onde começa a tirar os direitos civis dos judeus. Em 1938, em novembro de 1938, aconteceu o seguinte: tinha um monte de judeus poloneses que tinham ido para a Alemanha para ganhar vida. A Polônia estava difícil a vida, a Alemanha estava melhor, eles foram trabalhar na Polônia. Hitler expulsou esses judeus, já que eles eram estrangeiros, mandou de volta para a Polônia. A Polônia também não queria eles de volta,
revolta porque a Polônia também era antissemita. Bom, já que vocês saíram, fiquem. Eles ficaram na terra de ninguém, na fronteira, lá na terra de ninguém. Aí é outono, um frio desgraçado, chovendo, um clima ruim, os judeus em barracas como é que chama, de refugiados ali na fronteira, nem para lá nem para cá, dificuldade, alguns grupos internacionais de ajuda ajudando eles. E tinha uma família, era o casal e a filha. O pai estava muito mal de saúde, um judeu, e morreu. O filho dele, que quando ele estava na Alemanha, em vez de voltar para a Polônia, fugiu para a França, porque tinha um tio lá, e ele ia tentar imigrar para a Palestina. Ainda não existia Israel, mas já existia a Palestina, em 1938. Quando ele soube da situação que os pais estavam, ele resolveu se vingar dos alemães. Morava em Paris. Comprou um revólver, foi para a embaixada da Alemanha em Paris e pediu para falar com o embaixador. O embaixador não estava, não recebeu o cara, eu vou receber, e botou um outro alemão para falar com ele. Como o cara falava alemão, achou que o cara era alemão, pois não, com o que você quer tal, ele pegou e deu uns tiros nesse adido. Passou 2, 3 dias, o cara morreu. O Goebbels teve a ideia de usar isso para se vingar dos judeus na Alemanha. Então ele falou, nós vamos atacar fisicamente a comunidade judaica na Alemanha, com a desculpa de que estavam se vingando disso, mas na verdade foi o primeiro teste que eles fizeram para ver se os alemães iam atacar fisicamente os judeus, porque até então era lei, era proibido isso, proibido aquilo, não era uma coisa física. Então, na noite de 9 de novembro, em todas as cidades austríacas que já estavam anexadas e na Alemanha, a SA, aquela tropa de choque, junto com o SS, saía nas ruas, atacando as lojas dos judeus, queimando sinagogas, pegando os judeus dentro de casa ou os que estavam na rua e batendo. A população alemã ajudou, todo mundo participou disso, começou a ajudar. E essa noite ficou conhecida como a Noite dos Cristais, porque como quebraram milhares de vitrines de lojas de judeus, então foi chamado como a Noite dos Cristais. 300 e tantos judeus foram mortos, alguns milhares foram levados para os campos de concentração, que já existia Dachau, Sachsenhausen, outros campos já existiam na Alemanha e na Áustria, muitos judeus foram presos, e ainda pediram para a comunidade judaica indenizar a destruição que teve nas cidades. Foram cobrados os judeus o que os próprios alemães destruíram. Então, a Kristallnacht é considerado o marco do início do Holocausto, que foi o primeiro ataque físico em massa contra os judeus. Aí queimaram as sinagogas, queimaram as lojas, saíam com tochas na rua, aquelas coisas bem fascistas, né? De tochas na noite na rua. Eu entrevistei dois judeus alemães que viram, com testemunhas oculares da Kristallnacht. Um deles ainda está vivo até. O outro conta que o pai foi levado preso. Também, paralelo a isso, começa, como a gente fala sempre, da queima de livros. Quer dizer, para os nazistas não basta matar os inimigos, você tem que destruir as ideias. Tem que queimar os livros, as obras de arte. Então eles entravam nos museus, obras de arte de pintores judeus eram queimadas. O quadro que não estava dentro do padrão ariano era destruído e os livros dos autores errados eram queimados. Essas queimas de fogo, queimas de livros, eram feitas nas grandes cidades. Toda a população participava, os soldados botavam as toras, tacavam fogo e os alemães iam chegando com os livros. Quer dizer, que isso também é um espetáculo que deixa a população embevecida. Quer dizer, a população vê essa fogueira, todo mundo cantando hino. Isso vai fazendo o fascismo crescer dentro da pessoa. Bom, a estrela de Davi é o seguinte: a propaganda nazista dizia que os judeus eram narigudos, ricos, tinham os traços diferentes dos arianos. Só que ao mesmo tempo eles mandavam botar uma estrela para identificar quem era judeu no meio da rua. Então não era, nem eles acreditavam muito bem de que os judeus tinham características físicas diferentes. Próprios, né? Pois é. Quando eles invadiram a Polônia em 1939, começaram a obrigar os judeus a usar a estrela amarela. Na própria Alemanha isso só começou em 1943, 3 anos depois. Todo judeu tinha que costurar isso no paletó, na camisa, onde fosse, não podia sair na rua sem isso. Acho que dos 7 anos em diante era obrigado a andar com isso. Se fosse pego sem, um castigo, podia ser espancado, morto ou preso. Aqui isso é uma cena do gueto. O que eram os guetos? Então vamos começar a entender um pouco a coisa. Então, como eu falei, quando uma época invadiram o leste europeu, começavam nas pequenas cidades a matar as pessoas no mato. Nas cidades grandes, por exemplo, Varsóvia tinha, se eu não me engano, Varsóvia tinha 700 mil judeus. Então não dá para pegar, levar eles para o mato e matar. Então eles constroem os guetos.
guetos. O que eram os guetos? Eles pegavam o bairro mais pobre da cidade, mandava todos os habitantes sair do bairro, cerca esse bairro com muro, uns muros de 3, 4 metros de altura, arame farpado, e botam os judeus lá dentro. Isso que eram os guetos, para isolar os judeus do resto da população em todos os países. Dentro do gueto faltava comida, faltava remédio, faltava roupa. Alguns eram liberados para sair para trabalhar, alguns, o resto ficava trancado no gueto o dia inteiro. Às vezes, alguns garotos pequenininhos conseguiam tirar uns tijolos, sair para pegar pão e voltar, ou pela rede de esgoto em algumas cidades conseguiam sair e voltar. Sim, os guetos foram sobrevivendo assim. As pessoas fortes iam trabalhar fora, mas tinham que voltar todo dia para o gueto. Com o tempo, os guetos foram sendo eliminados. O que guetos foram eliminados? Foram pegando os judeus que estavam lá e levando para os campos de extermínio para matar, ou para os campos de trabalhos forçados para trabalhar. Isso aqui a gente ouve falar também em livros e filmes do roubo de obras de arte, do roubos de... Hitler era um artista frustrado, gostava de arte. O Goering, que era o chefe da Força Aérea, também gostava de arte. Então, eles roubavam tudo para a Alemanha, chegavam em Amsterdã, iam nas galerias, nos museus, não quero isso, quero aquilo, iam pegando os quadros, levando tudo para a Alemanha. Pilhas e pilhas de obras de arte que os nazistas ainda não sabiam. O que fizeram com elas depois da guerra? Olha, algumas coisas voltaram para os museus de origem, algumas coisas voltaram para famílias e outras coisas, as famílias inteiras foram dizimadas, então já não tinha mais herdeiro. Agora, tem casos como esse quadro aqui, que é a Mulher Dourada de Klimt. É o retrato de uma milionária austríaca judia. Os nazistas roubaram esse quadro dela, esse quadro foi parar na Alemanha. A família levou uns 30 anos na justiça para conseguir reaver o quadro. E conseguiu, no fim conseguiu. A princípio eles não queriam devolver, no fim teve um julgamento, tem até um filme na Netflix sobre isso, a Mulher Dourada. Alguns quadros as famílias tiveram que brigar muito para pegar de volta. Isso aqui, por exemplo, pode ser também, quando os nazistas foram invadir a França, os diretores do Louvre esconderam muitas obras de arte nas cidadezinhas lá perto, para que os nazistas não pegassem, eles sabiam que iam ser roubados. Bom, aí toda essa preparação do Holocausto. Aí nós vamos chegar, de fato, no Holocausto, que é essa parte da exposição. Então os judeus ficavam nos guetos ou nas cidades, sei lá o que, eram colocados em trens e levados para os campos de trabalhos forçados ou extermínio, que tem os Concentration Lager, Arbeitslager, que é campo de trabalho, e Vernichtungslager, que é campo de extermínio. Os alemães são organizadinhos, eles tinham 3 tipos de campo. Tinha campo que é só prisão, como o Dachau. Aí, nesse tipo de campo não matavam? Não matavam. Se o cara ficava muito fraquinho de trabalhar, ele acabava matando. Os Arbeitslager eram campos de trabalho escravo, que quem que contratava os prisioneiros? A Volkswagen, a Mercedes, a BMW, as empresas alemãs que contratavam esses prisioneiros para trabalhar, que podiam ser judeus, ciganos, eslavos, russos, porque os eslavos também eram considerados inferiores, e eles trabalhavam 12 horas por dia, 7 dias por semana, comiam mal. Tem correspondências do gerente da fábrica com o comandante do campo, reclamando que o prisioneiro estava muito fraco e não aguentava trabalhar. Mas ele também não queria alimentar o cara, que o comandante falava, não se preocupa, se ele morrer tem mais. Era trabalhar até a morte, esse era o objetivo. Em todos os lugares, Auschwitz virou o maior campo de extermínio, Birkenau, que é um campo anexo a Auschwitz, o maior campo de extermínio, onde os judeus eram levados para serem mortos. Por isso que se calcula que 1.200.000 foram mortos em Auschwitz. Tem um outro campo chamado Treblinka, na Polônia também, onde 850.000 foram mortos em 10 meses. O comandante desse campo se chamava Franz Paul Stangl, foi preso antes de você nascer, em 1968, na fábrica da Volkswagen, e nem usava nome falso. Foi preso, ele foi responsável por 850.000 mortes. Foi mandado para a Alemanha, foi condenado, acho que ele foi enforcado. Num vagão onde caberia 50 pessoas, vagão de gado, onde caberia 50 pessoas sentadinhas no chão, tal, eles botavam 100 pessoas espremidas. O pessoal conta que eles ficavam tudo apertadinho. Às vezes a viagem podia levar uma semana, podia levar 3 dias, dependia da distância, de como é que estavam as linhas ferroviárias. Um frio desgraçado do inverno, um calor desgraçado. Então eles contam que era comum alguém morrer e tá todo mundo tão apertadinho que nem sardinha que continuava o cara morto ali durinho, no meio de todo mundo. Não tinha onde fazer as necessidades fisiológicas, se mijava ali mesmo, o que desse, não tinha comida, não tinha nada. Às vezes quando a viagem estava demorando muito,
muito, em algum lugar parava os vagões, os alemães mandavam jogar os cadáveres fora e o trem continuava para chegar no campo. Então os caras já chegavam no campo exaustos, acabados, fracos, com fome e tudo mais. Que isso também fazia parte do processo de controle do campo, porque um campo podia ter 50 mil pessoas. Tinha 100 soldados para tomar conta. Para garantir que não tivesse nenhuma resistência, né? Já chegavam cansados, não recebiam comida, não sabiam o que ia acontecer. Quando eles desciam do vagão, já tinha grito, cachorro, tiro. O cara já chegava ali, já apavorado. Já não sei, o que está acontecendo? Não entende. Você está numa vida normal, está na tua cidadezinha, na tua casa. Alguém arranca da tua casa, leva para a estação de trem, você passa 12 horas esperando o trem, que você não sabe o que está acontecendo, te enfia num vagão, te espreme, 3 dias depois abre o vagão, você está num lugar que você não sabe onde é. Com isso não tinha resistência. Tudo isso foi bem pensado por psicólogos alemães para acabar com o moral de todo mundo assim que chegasse no campo. Quem tivesse abaixo de 14 anos, acima de 40, direto para a câmara de gás. Quem tivesse dentro da cidade podia virar escravo. Quem tivesse com saúde podia virar escravo. Quem tivesse força para trabalhar podia virar escravo. Quem fosse mais fraco, tivesse doente e tal, direto para a câmara de gás. As pessoas eram mandadas para campos de concentração, de falar, olha, cada um pode levar uma mala, então você expõe o que você tem de melhor na mala, você só tem direito a uma bagagem e bota o nome na mala. Enganando as pessoas que é como, porque quando vocês chegarem, vocês vão para os barracões, depois a mala chega, como se fosse um hotel. Então as pessoas até botavam o nome na mala. Em Auschwitz, a gente lá no museu tem milhares e milhares de malas assim, com o nome da pessoa, a cidade que veio. As malas eram levadas para um lugar que chamava-se Canadá. Canadá é um apelido que os judeus deram para esse lugar, em Auschwitz. E ali os alemães roubavam tudo. Quando ele fala para você, põe o que você tem de melhor, você vai botar um caçal de prata, um casaco de pele, um bom sapato. Você não vai botar uma coisa inútil nessa mala. O que era de ouro era fundido, o que era de prata era fundido. Casacos eram limpos, reformados e vendidos na Alemanha. Aqui a gente vê todos que chegavam nos campos tinham o cabelo raspado. Esses cabelos eram mandados para a fábrica de submarino, de avião e de tanque de guerra, de avião de guerra e tanque de guerra. Em tanque, em avião, ele era forro do banco, como é crina de cavalo ou como é palha, tá certo? Era cabelo humano. E nos submarinos era material térmico para o submarino. Então até os cabelos dos judeus eram usados, para não se perder nada. Com isso, era pago a construção do campo de concentração, de extermínio, entendeu? Os próprios bens que os judeus traziam, financiava o extermínio. Essas fotos, quando a gente chega em Auschwitz, no Museu de Auschwitz, tem essas fotos. Todos que chegavam eram fotografados como numa delegacia de polícia e era dado um número. Com o tempo, começou a chegar muita gente ao mesmo tempo, não dava mais para fotografar um por um. Por isso que eles começaram a tatuar no braço. Está tudo documentado. Você vai nesses campos que ficaram intactos ainda na Europa, tem lá a ficha de quantos prisioneiros chegaram, que dia chegou, que transporte que ele estava, quantas pessoas chegaram naquele dia, o nome deles, de que cidade vieram, tudo com o número do prisioneiro, porque o prisioneiro deixava de ter nome. Você não era mais Kim, você era um número. A pessoa perdia completamente a sua identidade. Eles tinham um triângulo no uniforme. Se o triângulo fosse vermelho, era comunista. Se o triângulo fosse preto, era um assassino. Se fosse amarelo, era judeu. Se fosse rosa, era homossexual. Agora, o triângulo podia ser rosa e amarelo. Ele era judeu e homossexual. Podia ser rosa, amarelo e preto. Ele era judeu, homossexual e assassino. Então você batia o olho no uniforme de alguém, você já sabia o que ele era. E também tinha a letra do país. Tudo identificado facilmente. Então, aqui são ilustrações que conseguiram resgatar. Era proibido o cara ter papel e lápis, mas sempre se dá um jeito. Então são reproduções de adultos e crianças que desenharam nos campos. Aqui são fotos de lá. Aqui é a câmara de gás. O que aconteceu? Quando fizeram o tal do Zyklon B, como eu falei, tinha câmaras de gás em Auschwitz que matava 5 mil pessoas de uma vez. Olha o tamanho do negócio. 5 mil de uma vez. Entravam e matavam. No começo, eles tiravam os cadáveres, empilhavam do lado de fora e iam pondo fogo. Mas quando começou a milhares, o fedor era insuportável, tanto do corpo se defazendo quanto o corpo queimando. O cheiro era tão ruim que aí que os alemães foram procurar uma solução e chegaram nos fornos crematórios. Aí fizeram uma concorrência com as indústrias alemãs que faziam fornos crematório e tal, forno de padaria, e uma família ganhou para fornecer a produção de fornos crematórios, que aí queimava mais rápido os corpos. Isso aqui é uma reprodução de um barracão. Os barracões que eles faziam, o design era igual de estábulos, que eles queriam humilhar os
judeus, então não era um barracão normal, parecia um estábulo, sempre treliches, em todos os campos eram treliches, não era beliche. Essa aqui é grande, tá? Não está no tamanho certo, porque ela é menor, bem menor, e chegava a dormir 12 pessoas numa mesma plataforma, ali todo mundo espremidinho. Também eu conversei com pessoas que contavam que no meio da noite alguém morria, só iam descobrir isso de dia. Aí tinham que tirar o corpo e botar para fora. E era assim, não tinha nada, não tinha palha, não tinha cobertor, não tinha nada. Esse era o estado que eles ficavam, depois de alguns meses sem comida, com muito trabalho, o estado físico deles. Aqui também fotos de depois da guerra, já na libertação na Áustria. Aí a gente fala aqui dos negacionistas, os idiotas que dizem que o Holocausto não aconteceu. E aqui é uma salinha que a gente passa uns pedacinhos de filme. No fim, os alunos sentam aí, a gente deixa eles relaxando, vendo uns filminhos. E filmavam tudo, viu? Os alemães filmavam tudo. Aquela ali da quebrando janela era imagem mesmo da época? É da época. Tava boa a imagem. Não, eles filmavam, fotografavam. Até aqueles locais que eu falei que exterminavam 1000 pessoas por dia, tem fotos daquilo. Eles sorrindo, matando, as mulheres chorando, tudo está documentado. Pessoal, foi muito gentilmente recebido aqui no Memorial do Holocausto, que também é no Memorial da Imigração Judaica, né? Pelo professor Márcio Pitliuk, que é um especialista aí no assunto. Eu sou professor. Não, mas para mim foi. Que muito gentilmente fez a apresentação aqui, um dos maiores especialistas aí em Holocausto no país. E queria agradecer e pedir também para você deixar uma mensagem para todo mundo que acompanhou junto com a gente essa visita. Kim, eu que agradeço a sua visita, o seu interesse em saber o que é o Holocausto, em saber o que foi o nazismo. Te conhecendo, eu sei que você não pensa daquela maneira, você é a favor da liberdade, dos direitos de todos. A gente tem que combater qualquer tipo de intolerância sexual, étnica, de religião, não importa. Todo mundo é igual e o que a gente tem que pensar é em construir, parar de ficar discutindo destruição, nazismo, comunismo, fascismo. Nós temos que construir o Brasil, que é o melhor país do mundo, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Muito obrigado e vamos levar essa mensagem.